Vamos adorar ao Senhor, glorificar ao seu nome, louvar a Ele, na beleza da sua santidade, sendo grato por mais um dia. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida. Quero agradecer ao Senhor por você que faz parte, aleluia, deste ministério. Que o céu continue te abençoando, te fortalecendo, te escondendo e te guardando. E hoje eu vim dizer que Ele é especialista. Ele é poderoso para fazer o infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Se você fazer uma junção dessa palavra especialista, você vai perceber que ela é duas palavras em uma. Especial e lista. Especialista. Deus é aquele que entende o que é especial, o que é de mais necessário na minha história e na sua. E Ele então faz uma lista de prioridades e Ele começa resolvendo as coisas. Louvado seja Deus por uma ordem. Deus é o Deus que Ele pode fazer tudo de uma só vez? Sim, mas Deus Ele olha para mim e para você e Ele entende qual é a minha real necessidade e a sua real necessidade. Por isso Ele veio dizer para você que Ele é especialista dos especialistas. Ele é entendedor de todo o assunto. É Ele que pode resolver tudo para mim e para você. Por isso eu quero louvar, aleluia, este louvor que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. E eu tenho certeza que os céus vai falar grandemente contigo, assim como falou comigo. Que Deus Ele possa te abençoar, te surpreender, assim como Ele tem feito. Aleluia. Louvado seja Deus a todo esse tempo. Mas que venha uma surpresa sobrenatural. Eu estou profetizando em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar a Ele porque Ele é bom. Aleluia. Fala comigo, Tu és o meu alento. Fala comigo, quebra esse silêncio. Ai, Deus veio dizer assim para você: filho, hoje eu desci só pra você e decidi te responder e acalmar o teu coração. Não temas, eu não perdi o controle. Eu quem permito a tua noite e estou na situação. Fui eu quem permitiu que acontecesse e o que tu tinha tu perdeste. Te coloquei na provação. Fui eu quem permitiu que a enfermidade tua família assolasse, pois tu estás em minhas mãos. Mas serei eu quem vai chegar de surpresa. Serei eu quem vai entrar na peleja. Serei eu e o quadro vai mudar. Serei eu que o que está fora de repente vai pôr no lugar. Aquieta, te acalma, me dá glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra, pois quando eu me levanto é só pra agir. Aquieta, te acalma, me dá glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra, pois quando eu me levanto é só pra agir. É tu cantando e adorando e eu trabalhando. É tu cantando e adorando e eu recebendo. É tu cantando e adorando e eu recebendo. É tu cantando e adorando e a guerra vencendo. Glória a Jesus. Cante e adore e Ele vai receber. Cante e adore e louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a alegria do Senhor vai vir sobre ti, sobre a sua vida, sobre o seu coração. Aleluia, Jesus. Cante no meio do vale, no meio da tempestade. Cante dentro da fornalha, pois contigo eu sou. O segredo pra vencer é só louvar o meu nome. E aonde tu louvar, recebo o teu louvor. Cante no meio do vale, no meio da tempestade. Cante dentro da fornalha, pois contigo eu sou. O segredo pra vencer é só louvar o meu nome, pois aonde tu louvar, recebo o teu louvor. Aquieta, te acalma e dá glória, pois eu já me levantei por ti.
tranquiliza e faz a obra. Pois quando eu me levanto é só pra agir. Aquieta, te acalma, me dá glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra. Pois quando eu me levanto é só pra agir. É tu cantando e adorando e eu trabalhando. Eu vou cantando e adorando, Deus vai te dando em dobro. Tu vai cantando e adorando, Deus vai recebendo. Vai cantando e adorando e a guerra vencendo. Cante e adore a Ele, porque, aleluia, Ele fará o infinitamente mais. A Bíblia vem dizer que Deus, Ele habita no meio dos louvores. Por isso é fundamental eu e você adorarmos. É fundamental eu e você adorarmos. A Bíblia diz que, aleluia, louvado seja Deus, os anjos, os serafins e os querubins, eles louvam e adoram, eles glorificam, eles declaram a todo tempo que o Senhor é santo, que o Senhor é Deus. Eles declaram a todo tempo que a terra está cheia da sua glória. Eles declaram a todo tempo que Deus, Ele pode todas as coisas. E aqui eu quero declarar contigo, aleluia, fazer menção dessa palavra. Que os céus continuem te fortalecendo, te abençoando, trazendo sobre você o infinitamente mais, a glória do Senhor. Aleluia. Que vem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu quero declarar que Deus, Ele pode tudo e que tudo, aleluia, Ele pode. Por isso eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no livro Louvado Seja Deus, de Isaías, no capítulo de número 44, mas antes eu quero falar algo que o Senhor me trouxe à lembrança aqui agora neste momento. Hoje é 6/9/2022, eu não sei que dia você vai ouvir ou você vai ver este vídeo, mas eu quero dizer, louvado seja Deus, que não existe nada melhor do que nós sermos independentes no Senhor. Isso porque amanhã é 7 de setembro, onde se comemora a independência, aleluia, aqui do país onde nós vivemos. Mas não existe nada melhor do que você ser dependente do Senhor. Dependa de Deus, aleluia, para sair. Dependa de Deus, aleluia, para levantar. Dependa de Deus para ir, para entrar, para voltar. Dependa de Deus. Não queira ser independente. Louvado seja Deus. Não queira tomar as suas próprias decisões sozinhos. Não queira, aleluia, decidir as coisas como se você não tivesse um pai para consultar. Como se você não tivesse alguém com quem se preocupar. Deus vem dizer para mim que Ele quer uma nação dependente. Ele quer uma nação que dependa dEle. Ele quer um povo que se chame pelo nome dEle. Ele quer um povo, louvado seja Deus, que declare, assim como Moisés declarou: Deus, se o Senhor não for, eu não irei. A Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que certa vez os israelitas, eles olhavam para os outros povos, para as outras nações, e eles cobiçaram, aleluia, porque os outros povos tinham um rei, aleluia, naturalmente falando. Uma pessoa de carne e osso. Os israelitas tinham o Senhor como rei, mas eles não estavam satisfeitos. Eles dependiam, aleluia, de um Deus poderoso, de um Deus divino, e eles passaram a querer depender, aleluia, de um homem. E Deus está dizendo para mim e para você que nós precisamos, aleluia, ser dependentes dele, dependentes de tudo. Dependentes, aleluia, a ponto de nós não fazermos nada que o Senhor não nos dê um sinal. Dependente a ponto de nós não fazermos nada que o Senhor não nos confirme. Dependente a ponto de nós não irmos se o Senhor disser não vá. Entender, aleluia, que a dependência em Deus cria em nós, aleluia, livramento, cria em nós salvação. Cria em nós, aleluia, a certeza de que nós vamos estar andando pelos caminhos da vereda da justiça, como está escrito no Salmo de número 23. A certeza de que Ele será o nosso pastor e que nada nos faltará. O Espírito Santo, Ele é de modo sobrenatural. Ele quer sempre, aleluia, ser consultado. Ele quer sempre, aleluia, que você compartilhe com Ele. Ele quer sempre que você o pergunte. Ele quer sempre que você, aleluia, conte a sua necessidade, o seu problema. Deus é onisciente, sim. A onisciência, louvado seja Deus, é compreender, é entender, é saber de tudo. Deus, Ele sabe de tudo que eu e você pensamos, que eu e você, aleluia, cogitamos, que está no meu e no seu coração.
Aquilo que muitas das vezes não saiu pela sua boca, Deus, Ele sabe. Mas Deus, Ele quer ouvir de mim, de você, porque Ele quer ver essa dependência. Ele quer ver você dizer: Deus, eu dependo do Senhor. Eu sei que o Senhor sabe, mas eu estou aqui te contando a minha necessidade. Eu estou aqui te relatando, aleluia, acerca do que eu preciso. E os céus, Ele se agrada de um coração dependente. Ele se agrada de alguém, aleluia, que não bota as suas forças em si mesmo, no seu próprio entendimento. É por isso que a Bíblia vem dizer: louvado seja Deus, que uns confiam em carro, outros confiam em cavalos. Mas nós fazemos e confiamos menção, aleluia, no nome do Senhor Jesus. E eu quero deixar uma palavra para você que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Está lá no livro de Isaías, no capítulo de número 44. E nós vamos fazer a leitura que diz assim: eu sou muito grata a Deus, aleluia, por toda a vida que se inscreve aqui no canal. Sou muito grata a Deus, aleluia, porque Deus, Ele tem as formas maravilhosas de trabalhar. E eu tenho certeza que Ele tem chegado de fato onde Ele, aleluia, quer. E eu glorifico a Deus, porque até aqui Ele tem me sustentado e tem te sustentado, tem nos dado uma palavra. Obrigado você que intercede, você que ora, você que pede, aleluia. Você que apresenta o ministério, clamando ao Senhor para que Deus me fortaleça. Eu quero profetizar sobre a sua vida que o Espírito Santo derrame sobre ti livramento, graça, misericórdia, porque a Bíblia vem dizer que poder, graça e salvação pertence a Ele. Que os céus, Ele possa retribuir de uma forma sobrenatural. Obrigada por você que tem compartilhado, por você que tem curtido, que tem deixado o seu comentário. Continua comentando sempre que eu posso, sempre que vejo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu estou sempre respondendo. Louvado seja Deus. Eu gostaria de pedir para que você curta o vídeo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que assim o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo que você aprova e possa assim também apresentar a outras pessoas, para que a obra do Senhor seja feita e a palavra dele seja pregada, pois a palavra do Senhor vem dizer que nós devemos falar de Cristo em tempo e em fora de tempo. Porque eis que os dias são maus, mas nós temos o Espírito Santo para nos consolar. A Bíblia diz que se não tiver quem pregue, aleluia, como ouvirão? Louvado seja Deus. E é por isso que eu estou aqui, por ter entendido, aleluia, o chamado do Senhor em compartilhar uma palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Isaías capítulo de número 44 diz assim: mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiro junto a regatos. Um dirá: pertence ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão: do Senhor, e tomará para si o nome Israel. Eu quero louvar a Deus por esta palavra. Eu quero louvar ao Senhor, porque a Bíblia diz que muitos são chamados, e a Bíblia também vem relatar que poucos são os escolhidos. E Deus, Ele faz essa colocação porque muitos são chamados, como assim? Todos. Deus, Ele não faz exceção de pessoas, a palavra está aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele chama, mas poucos são os escolhidos, porque poucos, louvado seja Deus. Entende a palavra que vem dizer: louvado é o nome santo do Senhor. Que grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Como assim? Grande é a obra e poucos são aqueles que se disponibilizam a trabalhar nela. Por isso que a Bíblia vem relatar que grande é a seara, ou seja, grande é ali o tempo de fazer-se a colheita, de separar. E poucos são os ceifeiros, poucos são aqueles que querem catar espigas, poucos são aqueles que querem de fato ter o trabalho de colocar a mão no arado. Todo mundo sabe que trabalhar com plantio, trabalhar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em todo o processo, aleluia, de plantar e de colher, é um processo, aleluia, que requer renúncia, que requer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, exposição ao sol.
E é por isso que a Bíblia vem dizer que muitos são chamados e poucos são escolhidos, porque é necessário também escolher o reino dos céus, é necessário escolher a Jesus, é necessário fazer uma escolha todos os dias, porque todos os dias o pecado ele vem, ele bate a minha, ele bate a sua porta, e é uma escolha minha e uma escolha sua, louvado seja Deus. É claro que nós somos falhos sim, pois a Bíblia vem dizer que o justo ele pode cair 7 vezes, mas as 7 vezes o Senhor o levantará. Mas nós precisamos buscar no Senhor essa escolha, precisamos firmar, aleluia, para sermos escolhidos. E esse capítulo de número 44 vem falar acerca, louvado seja o nome do Senhor Jesus aqui no início, que Israel é o escolhido do Senhor, era o povo eleito, era o povo escolhido, aleluia, para carregar o nome do Senhor, era o povo eleito para carregar, louvado seja Deus, a nação que se declarava nação, aleluia, pertencente ao único e verdadeiro Deus. E a Bíblia vem dizer assim: mas escute agora Jacó, meu servo, Israel a quem escolhi, assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Deus está dizendo que ele escolheu a mim e escolheu a você. Isso é um privilégio, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por que Deus ele trouxe essa palavra ao meu e ao teu coração? Porque nós precisamos entender que nós somos escolhidos, que nós somos selados, que nós somos separados para o reino de Deus. E a Bíblia vem dizer que Deus então ele fala: a quem escolhi, a quem, aleluia, eu fiz e formei no ventre, e a quem eu vou ajudar. E Deus vem dizer para mim e para você que quando nós somos escolhidos, é o Senhor que nos dá a garantia de ajuda. Muitas das vezes você pode não ser ajudado pelo homem da terra, pela mulher da terra. Muitas das vezes você pode não ser ajudado por aquela pessoa que você imaginou que te ajudaria. Muitas das vezes você pode não ser ajudado por aquela pessoa que você, aleluia, colocou as suas expectativas. Mas Deus ele vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Ele que te formou, é Ele quem tem todo o poder, aleluia, para te ajudar. A Bíblia vem dizer que Deus ele começa falando, chamando: escute agora Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi, assim diz o Senhor, o que formou no ventre e o que o ajudará. Deus veio dizer que se você tem a ajuda do céu, se eu temos a ajuda do céu, nós não temos por que temer. Nós não temos por que pensar que o socorro não virá. Nós não temos por que pensar que nós estamos só. Oh, aleluia. Deus vem falar comigo e contigo: não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi. Por que Deus está dizendo não tenha medo? Por que Deus está dizendo que Ele me formou e Ele te formou? Para que eu e você se lembre que muitas das vezes a ajuda que você está esperando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não vem, aleluia, de outras pessoas, porque eles não têm o domínio e o controle sobre ti. Deus pode usar um ser humano para te ajudar, sim. Quantas das vezes Deus já usou pessoas para me ajudar? Quantas das vezes eu sei que Deus também já usou pessoas para te ajudar e vice-versa, e quantas das vezes você também já foi usado para ajudar alguém. Mas Deus está dizendo, o que Deus quer falar comigo e contigo nesta noite é que nós devemos colocar a confiança nele. Por quê? Porque Ele nos escolheu, porque Ele nos criou, porque Ele nos formou e porque Ele nos ajudará. E Deus vem dizer para mim e para você: não tenha medo, ó Jacó, meu servo, a quem escolhi. E esse versículo de número 3 é uma chave, aleluia, de vitória na minha e na sua vida. E se você crê, já siga declarando: fala porque o teu servo ouve, fala porque a tua serva ouve. Declare amém, declare que você recebe, declare louvado seja Deus, que a palavra do Senhor, ela penetra na sua vida, que ela tem efeito, que ela não é uma palavra vã, que ela não cai por terra, mas que ela vem assim como a chuva que cai do céu e molha a terra e tem o propósito, aleluia, de irrigar para que a semente venha crescer, germinar e dar fruto. Assim a palavra do Senhor na minha e na sua vida. A Bíblia vem dizer que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E Deus vem dizer para mim e para você no versículo 3 assim:
Por isso diga amém. Por isso declare: Deus, eu recebo esta palavra na tábua do meu coração. E você vai ver, aleluia. Diz assim, versículo 3, e eu vou ler. Pois derramarei água na terra sedenta. E engraçado é que essa palavra está no versículo 3. E a Bíblia vem dizer que eles são três: Pai, Filho e Espírito Santo, que se tornam em um. E Deus vem dizer: e eu, glória a Deus, pois derramarei água na terra sedenta. E Deus está dizendo: derramarei do meu espírito, derramarei do meu poder, derramarei da minha unção, derramarei da minha glória. A Bíblia diz que Deus está dizendo: pois derramarei água na terra sedenta. E quando eu cheguei aqui, nesse versículo 3, que diz que Deus está falando para a nação israelita, a quem ele escolheu, a quem ele formou no ventre, a quem ele diz que vai ajudar, a quem ele diz para não ter medo, a quem ele diz: confia em mim, não tenha medo, pois eu te ajudarei. Deus está dizendo assim: derramarei água na terra sedenta. Aí Deus está dizendo que ele escolheu um povo, mas que aquele povo está sedento, que aquele povo é uma terra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, está precisando ser molhado, que está precisando ser irrigado. É por isso que a Bíblia vem dizer que ele abre as comportas dos céus, que ele é rios de águas vivas. E eu e você somos terra assim. Aí eu volto lá em Gênesis, onde a Bíblia vem falar que nós fomos feitos do barro, e o Senhor colocou as mãos, e o Senhor: façamos o homem. E o Senhor disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E é por isso que eu e você não podemos deixar de ter a água do Espírito, a água que me move, a água que te move, a água, aleluia, que nos limpa, a água que nos purifica. E Deus está dizendo: eu quero molhar essa terra, eu quero molhar você, ó terra, eu quero molhar você, ó terra, assim diz o Senhor. E tudo isso tem um porquê. Por quê? Porque a terra está sedenta. A terra está precisando ser molhada. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um deserto, de passar em uma região, aleluia, que está sendo castigada pelo sol. E Deus está dizendo assim: se você tem sido castigado pelo sol da aflição, se você tem sido castigado, louvado seja Deus. A Bíblia vem dizer que Deus diz assim: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. E eu quero agradecer a Deus porque Ele vive e Ele reina por todo o tempo. E a Bíblia diz assim, na minha outra tradução, eu peguei aqui 2 Bíblias para fazer, como você pode ver. Em algumas traduções bíblicas diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Você tem noção que Deus, Ele pode fazer para que a terra não fique seca? Quando a terra está seca, meu irmão, quando a terra está seca, não dá fruto, não germina, não sai nada dali. E Deus está dizendo que Ele quer me molhar e que Ele quer te molhar, porque Ele quer que saia de ti e de mim algo novo. Ele quer que brote, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um novo broto. Ele quer que saia uma nova árvore, Ele quer que dê frutos, mas terra seca não produz. A terra, ela precisa ser molhada para produzir. E Deus está dizendo que Ele vem me molhar e Ele vem te molhar para que eu e você venhamos a produzir. Deus vem dizer para você: não tenha medo, eu te escolhi, eu te ajudo, eu te molho, eu te fortaleço. Para você saber que eu sei, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando muitas das vezes nós estamos secos, aí eu vou lá no livro de 1 Samuel, onde a Bíblia vem dizer que Deus, Ele molha uma terra seca chamada Ana. A Bíblia vem dizer que ela era estéril, e a Bíblia me relata e te relata que Deus molha aquela terra seca. A Bíblia vem dizer que Deus tinha cerrado a madre de Ana, mas Deus, Ele veio e molhou novamente. E se você crê, o Espírito Santo, Ele está pronto, aleluia, para me molhar e para te molhar, para fazer com que toda essa sequidão vá embora. Porque Ele quer me ver e te ver brotar, e tudo isso, sabe por quê? Porque Ele me escolheu e te escolheu. Foi para dar fruto. Aí eu vou, aleluia, no Novo Testamento, onde a Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que existe ali uma figueira. Jesus, Ele passa e a figueira não está dando fruto, e Jesus diz que vai lançar fora, oh, aleluia. É importante nós entendermos que nós precisamos ser molhados. É importante nós entendermos que nós somos escolhidos, que nós precisamos não temer, mas que nós precisamos entender que Deus, Ele nos ajudará.
e que Ele nos molhará com a água do seu Espírito. E quando Jesus ele molha alguém, meu irmão, não tem como ficar da mesma forma. Quando Jesus ele molha alguém, não tem como o cenário não mudar. Não tem como as coisas permanecer do mesmo jeito. Não tem, louvado seja Cristo, como a terra não florescer. A Bíblia está dizendo para mim e para você bem claro, que Ele diz assim: pois derramarei água na terra sedenta. E eu sei que você depende do Senhor. Eu sei que você é sedento por essa presença. Por isso eu quero clamar junto contigo que o Espírito Santo, aleluia, venha derramar água sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a minha casa, sobre a sua família, sobre a minha família, sobre as pessoas que nós amamos, que nós temos colocado diante do altar do Senhor. Que o Senhor possa derramar dessa água, para que nós, aleluia, não venhamos a ser secos, para que nós não venhamos a ser, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa terra que está seca, mas que nós viemos a ser uma terra produtiva. Aí a Bíblia vem me relatar e te relatar que além de derramar a água, Deus ainda diz assim, que Ele derramará rios. E aqui eu quero pedir, aleluia, algo lindo que o Espírito Santo está ministrando ao meu coração. Que Ele possa colocar do adubo, aleluia, Jesus. Que Ele possa colocar, aleluia, do adubo que me dá e que te dá o crescimento. Não adubo chamado fermento, como a Bíblia vem dizer que os fariseus, aleluia, costumava, aleluia, usar para mostrar um crescimento. Mas um adubo que a gente venha crescer de dentro para fora. Não é simplesmente de fora, não é simplesmente aparição, não. É um adubo que nós venhamos a crescer as raízes, que nós venhamos a descer e se fortalecer na rocha chamada Jesus. É desse crescimento. Se você, aleluia, estudar algumas árvores, aleluia, que a Bíblia relata, que a Bíblia narra aqui, que Jesus pega para dar o exemplo, nós vamos entender que elas passam anos para crescer, mas na verdade elas não passam anos para crescer, elas estão tendo um crescimento aprofundado na terra, onde muitas das vezes ninguém está vendo. E Deus quer que eu e você venhamos a ter esse crescimento. Esse crescimento que muitas das vezes não está sendo exposto. A Bíblia vem dizer que Davi estava sendo forjado nas malhadas, mas Davi estava crescendo espiritualmente. Davi estava travando guerra, estava travando batalhas, mas ele estava sendo fortalecido pela presença do Espírito Santo. Deus está dizendo para mim e para você que Ele te ajuda. E sabe qual foi a ajuda que Deus, aleluia, ministrou no meu coração quando eu li essa palavra? Deus disse assim: o povo pode estar sedento, o povo pode estar seco. Como assim? Seco é aquilo que não produz mais, meu irmão. Não leve para um lado, aleluia, como se fosse mundano, louvado seja Deus, mas leve para o lado espiritual daquilo que Deus está querendo falar ao seu coração. Seco é tudo aquilo que não está produzindo, é tudo aquilo que não está, louvado seja o nome do Senhor Jesus, muitas das vezes pela condição, muitas das vezes por uma situação, a terra está seca. Por quê? Existe um motivo. Aí Deus está dizendo que Ele envia, que Ele te ajuda, que Ele me ajuda. O que é que você precisa? E clame ao Senhor. A Bíblia diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, aleluia, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate na porta, a porta se abre. Bata na porta do céu. Peça, aleluia, as águas do Espírito que flui do trono da glória de Deus. E você vai ser molhado. Toda situação que parece seco, toda situação que parece deserto, Deus, Ele transforma. A Bíblia vem dizer que Deus, Ele abre um caminho onde existia água, e Deus diz: aqui eu faço passar em terra seca. Por que que Deus não pode transformar a sequidão em água? Oh, aramadalarabadarás. Será que você pode entender que Deus é um Deus que Ele transforma toda e qualquer situação? A Bíblia me diz e te diz, lá no livro de Êxodos, louvado seja Deus, que Deus, Ele abre um caminho. Existia águas. Aí Deus diz assim: vou tornar o caminho seco. Aí você acha que Deus, Ele não pode também transformar um seco em molhado? Ora, madaramadalaras. Deus está dizendo que toda sequidão é só você clamar. O cenário está seco, o cenário não tem flor, o cenário não tem vegetação, o cenário não tem árvore, o cenário não tem água. Ora, madaramadas. Clame a Jesus. Clame a Ele, que é as águas vivas.
a fonte de águas vivas que tudo pode, que tudo faz. E você vai ver o cenário sendo modificado. Você vai ver a nação começando a fluir. A Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, lá no livro de Gênesis, que quando Deus criou o mundo, o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. E isso é lindo porque a Bíblia vem dizer que então Deus ele dá uma ordem dizendo: haja luz. E então começou a brotar todas as coisas, plantas, como todos nós sabemos, está escrito. Deus ele trouxe a vegetação. E Deus está dizendo que ele veio me molhar e te molhar. Você sabe o que é você ser regado? Façamos uma comparação. Imagine que você é uma flor do jardim de Deus. Imagine que você é uma árvore, porque está escrito que toda árvore que é plantada junto ao ribeiro, ela não secará. Imagine que Deus está dizendo: louvado seja Deus, que ele vai me molhar e te molhar. Sabe quando uma plantinha está seca? Sabe quando uma plantinha está precisando de água e você vê as folhas murchas? Você vê os galhos murchando, você vê os galhos gritando, pedindo socorro: eu estou precisando de água. Muitas das vezes somos nós. Muitas das vezes somos eu e somos você. Diante das dificuldades, diante daquilo que suga, que parece querer tirar, aleluia, as águas do Espírito que está em mim e em você. Aí Deus vem dizer para mim e para você que Ele pode te molhar. Ele veio dizer que Ele é ajudador. Ele veio dizer: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Deus está dizendo: e rios na terra seca. Não ache que porque está seco vai continuar seco a vida toda. Não ache que porque louvado seja o nome do Senhor Jesus ainda não frutificou, que vai ficar sem frutificar. Uma árvore, para ela brotar, existe um tempo. Existe o tempo, aleluia, do plantio. Existe o tempo do crescimento. Existe o tempo do florescer, do dar flores. Existe o tempo dos galhos, das folhas, para então depois vir um fruto. Se eu e você plantarmos, aleluia, quisermos colhermos de imediato, meu irmão. Não é assim, é a lei da colheita. E Deus, ele usa a natureza, Deus, ele usa as coisas para falar comigo e contigo. Muitas das vezes eu e você vamos precisar ter paciência. Paciência para esperar o tempo de Deus. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil esperar. Mas eu fico imaginando Jesus esperando 30 anos para começar o ministério. E a Bíblia vem dizer para mim e para você que foi assim. A Bíblia vem dizer para mim e para você que Noé passou cerca de 200 anos construindo a arca. Muitas das vezes eu e você estamos esperando por algo e Deus está dizendo: tenha um pouco mais de paciência. Vai lá no Salmo de número 40, Deus está mandando dizer assim. O Salmo de número 40 está escrito lá entre os primeiros versículos, diz assim: esperei com paciência pela ajuda do Senhor, Ele se inclinou para mim e Ele ouviu meu pedido de socorro. Ele firmou os meus pés sobre uma rocha e tirou os meus pés de um charco de lodo. Espere, pois, no Senhor. Espere, pois, no Senhor. A Bíblia vem dizer que Deus, ele vem falar com o povo escolhido, com o povo separado. Porque se você crer nessa palavra, se você tomar posse, se você declarar ela sobre a sua vida, está lá no livro de Isaías, no capítulo de número 44, que vem dizer que Deus, ele te chama pelo nome. Ele chama aqui alguém daquela época pelo nome e ele diz: ó Jacó, e depois ele diz: ó Israel. E sabe por que Deus fala isso? Porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Depois de todo um processo que Jacó passou. E a Bíblia vem dizer que Deus, ele chama pelo primeiro nome e ele chama pelo segundo. Por quê? Porque nos dois tempos Deus estava lá. Deus estava lá quando Jacó estava passando pelo processo, mas Deus também estava lá quando Jacó tinha passado pelo processo e estava vivendo o sobrenatural de Deus. E Deus está dizendo: eu te chamei, louvado seja Deus, antes mesmo de eu mudar o teu nome. Porque antes mesmo de você ter esse nome, eu já tinha te formado, eu já te conhecia antes do ventre da tua mãe.
Deus está dizendo para mim e para você que além de tudo isso, de Ele, louvado seja Deus, derramar as águas na terra sedenta, de Ele derramar rios na terra seca. Ele vai derramar do Espírito na prole. Sabe o que significa prole? Significa a tua descendência. Significa as gerações vindouras. Deus está dizendo que Ele faz uma aliança contigo, mas Ele alcança os teus que ainda não chegaram, ou que já até chegaram. Deus está dizendo que Ele derrama na minha família e na sua. Ainda que talvez você ainda não tenha filho, ou que você já tenha, Deus está dizendo que a aliança que Ele faz comigo e contigo se estende. Derramarei na sua prole, derramarei na sua descendência. Eles brotarão como relva nova. Você já teve a oportunidade de ver, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um local onde foi retirado o capim, onde foi retirada a grama. E aí, quando cai uma chuva, louvado é Jesus, que aquilo começa a retanhar de novo. É uma vida sobrenatural. É algo maravilhoso que você fica maravilhado de olhar. Por quê? Porque a Bíblia relata aqui, diz assim: eles brotarão como relva nova. Deus está dizendo para mim e para você que tanto eu, quanto a tua descendência, quanto a tua família vai brotar como relva nova. E sabe por quê? Porque as águas do Espírito vêm para molhar a mim e a você todos os dias. E todos os dias você pode ser essa relva nova. Você pode ser essa relva, louvado seja Deus, na presença do Senhor. Essa relva que está verde, que não está seca. Essa relva que nasce na terra, que parecia estar seca. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer para você? Que embora quando você acha que parece estar tudo perdido, Deus está dizendo que Ele vai fazer brotar em mim e em ti algo novo. Que Ele vai fazer brotar em mim e em você uma relva nova. Algo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que somente com as águas. E Deus vem dizer, somente com as águas do Espírito Santo isso é possível. E diz assim: eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Um dirá, pertenço ao Senhor. E será que você pode dizer isso? Pertenço ao Senhor. E aí a Bíblia vem dizer que outros escreverão em sua mão, do Senhor, e tomará para si o nome Israel. Declare que você é Israel de Deus. Declare que você, aleluia, é uma terra que não está mais seca, porque as águas do Espírito Santo te molham. E quando as águas do Espírito Santo te molham, alcança todas as áreas da sua vida. Eu não vi, aleluia, ainda uma chuva cair para, louvado seja Deus, molhar uma parte da terra e a outra ficar sem molhar. É por isso que a terra ela chupa. É por isso que a terra é encharcada. E é por isso que quando Deus ele manda a chuva, Ele manda com abundância. Para que nós venhamos a entender que quando Ele manda, tem que transbordar. E Deus está falando: eu vim transbordar na sua vida com o Espírito Santo hoje. Eu vim transbordar por intermédio dessa palavra, dizendo que ainda que você esteja seco, que ainda que você esteja sedento, eu faço brotar como relva nova. Eu faço, aleluia, algo novo. Por isso veja com os olhos da fé. Se ainda não floresceu, se ainda não frutificou, declare. Chame a presença do Espírito nessa situação que você olha e você vê uma sequidão. Chame a presença do Espírito nessa situação que você olha e você vê que não está florescendo. Chame a presença do Espírito, das águas que molha, das águas que faz brotar, das águas que faz vivificar, das águas que faz, aleluia, de tudo aquilo que está seco reverdecer, de tudo aquilo, aleluia, que está deserto. Deus está dizendo: brotarei algo novo. Receba essa palavra na tábua do seu coração e siga declarando: Deus, vem aqui, Jesus, esse cenário, meu Pai, não está da forma como eu deveria, mas eu chamo a presença das águas do Espírito que molha. E quando Ele molha, não tem como ficar da mesma forma. Como molha, não tem como ficar do mesmo jeito. Oh, aleluia. Chame essa presença que molha a minha vida, a sua alma e a minha alma. E não me deixe, e não te deixa seco. Ainda que o cenário do lado de fora pareça um caos. Louvado é Jesus.
É por isso que existe uma coisa linda no deserto chamada rosa do deserto. Porque ainda em meio ao deserto, as águas do Espírito vêm. Ainda que muitas das vezes você esteja olhando e você esteja pensando, eu não estou vendo chover. Deus, ele envia orvalho. Você nunca vai ficar desamparado. Porque Deus, ele veio dizer, eu te ajudo. Deus veio dizer que você é escolhido dele. Que você é Israel. E que sobre você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele derramará água do Espírito Santo. Creia nessa palavra, medite, está lá no livro de Isaías, número 44 é o capítulo. E os céus vai continuar, louvado seja Deus, ministrando ao teu coração. Que os céus ele possa te abençoar poderosamente. Se você tem sentido a presença do Senhor, Deus falar contigo por intermédio dessa palavra, compartilhe, para que assim outras vidas possam receber uma palavra do Senhor. E que os céus ele possa te abençoar poderosamente. Que te dê uma semana, continuamente uma semana abençoada. Nós estamos chegando aí no meio da semana, mas eu quero declarar que a minha dependência e a dependência da tua casa e da minha, de tudo aquilo que leva o meu nome e o teu nome, está nas mãos do Senhor. Naquilo que derrama águas, onde está seco e faz brotar como relva. Receba essa palavra na tábua do teu coração. Deus te abençoe e fique na paz. E até, louvado seja Deus em nome do Senhor Jesus. Porque Ele vive e reina para todo sempre. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém.